É com muita alegria que estamos comemorando 90 anos de pregação da Palavra de Deus na Assembleia de Deus Formosa. Não poderia ser diferente. São 9 décadas de bênçãos. Vidas foram alcançadas e transformadas pelo poder da Palavra. A história da Assembleia de Deus, na AD Formosa, teve início nos anos 30, na casa da irmã Jandira, que residia na antiga Rua Formosa, atualmente Avenida Silvestre Péricles, número 1536. É uma história rica em detalhes, por ser o terceiro local no estado de Alagoas, onde os crentes se reuniam para cultuar a Deus com a pregação do Evangelho. Isso implica em dizer que é a terceira igreja mais antiga do estado, sendo a primeira a Igreja do Trapiche da Barra e depois o Farol. A casa onde os irmãos se reuniam era simples, de taipa, no mesmo estilo da casa da foto ao lado da atual igreja. Segundo o relato do irmão Antônio Minervino, havia ao fundo do simples imóvel banheiro público e os frequentadores ouviam a pregação do Evangelho. A irmã Abigail, mãe de Albene, Josué e Daniel Fernandes, relata que em 1940 chegou a Maceió com seus pais, Manuel Constantino e Benedita Constantino. Ele, pregador do Evangelho pela Igreja Batista, oriundo do povoado de Tatuamunha, em Porto de Pedras. Nesse tempo, o culto ainda era realizado na casa da irmã Jandira. O irmão Manuel Constantino e sua esposa Benedita Constantino foram usados por Deus para ajudar o pastor José Gomes, auxiliar do pastor Antônio Rego Barros. Pregador Manuel Constantino e esposa Benedita Constantino. Narra o irmão Antônio Minervino que a referida casa foi comprada pelo irmão Antônio Buarque no ano de 1941. Logo após ele e sua família ter aceitado Jesus como Salvador. Na humilde casa, os cultos eram realizados com muito fervor. Havia muita alegria em servir ao Senhor. As reuniões foram marcadas pelo amor e dedicação ao trabalho. A casa logo ficou repleta. Jesus salvava e a simples casa, ainda de taipa, passou a ser chamada de congregação. O amor foi tanto pela obra que o irmão Antônio Buarque e família foram morar na casa ao lado. A partir dessa data é que temos conhecimento da simples congregação como templo e que em 2020 comemora-se 79 anos. Em 1943, quando Antônio Buarque se transferiu para Palmeira dos Índios, o pastor Antônio Rego Barros, presidente da Assembleia de Deus em Alagoas, pediu que Minervino fizesse 2 oitões da citada casa, abrindo em seguida todo o vão da casa, ampliando assim aquele espaço interno. Temos então a primeira reforma do simples imóvel, onde os cultos eram realizados. Afirma ainda o irmão Antônio Minervino que, a pedido do pastor Barros, serviu na condição de pedreiro e carpinteiro. Foi ele quem fez os primeiros bancos e o púlpito daquela congregação, que na linguagem do povo de Deus convencionou se chamar Igreja Formosa, ficando até o dia de hoje. Em 1960, a antiga casa foi demolida para dar início à construção do primeiro templo de alvenaria, cuja foto revela sua suntuosidade para a época, que é prova dessa história vendo os irmãos pousando para a foto que foi registrada no dia 12 de outubro de 1976. Este é o primeiro templo de alvenaria que deu lugar à antiga casa de taipa do pastor Antônio Buarque. Na época, foram os dirigentes presbítero Paulo Amâncio e Guzmão. Com a construção, tivemos melhores condições para se reunir. A igreja cresceu. Deus continuou derramando das suas bênçãos. Os departamentos, por faixa etária, foram se organizando. Instrumentos foram adquiridos. Vivemos nesse período um grande avivamento. Conjunto Infantil, Filhos da Fé, 1969. Primeira Escola Bíblica de Férias. Classe mista de jovens e adultos. Classe de crianças. Classe de adolescentes. No ano de 1978, o pastor Eliezer Almeida, então dirigente da congregação, reformou o templo ampliando o espaço interno,
construindo inclusive a galeria e outras modificações internas. A reinauguração contou com a participação do então presidente, pastor José Antônio dos Santos, que com os irmãos da época descerrou a fita inaugural, dando por aberto ao público e ao povo de Deus o templo no qual estamos nos reunindo atualmente. Com certeza, ao longo desses 90 anos, muitas vidas foram alcançadas pelo poder da palavra. Famílias que contribuíram para a divulgação do Evangelho se mudaram e outras chegaram, dando continuidade a esta grande obra. Nesses 90 anos, só temos que agradecer a Deus. Hoje, proclamamos o que Lucas disse em Atos 14, 27. Abre aspas. Reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles e como abrir a porta da fé. Fecha aspas. Tema: a esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios, capítulo 3, versículo 21. 90 anos de pregação da Palavra de Deus e 79 anos do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Formosa.